Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo aqui no Betelinos em Ação. Meu nome é Ana Paula, eu faço parte do Seminário Teológico Betel Brasileiro em São Paulo e temos a graça e o privilégio de estar entrevistando os nossos alunos, ou seja, os nossos ex-alunos que estão no campo missionário. Eu tenho o hábito de dizer gente que faz diferença no reino de Deus. E hoje, com muita alegria, nós estamos falando com a nossa ex-aluna, Franciângela Costa Santos de Lima. Ela estudou no Betel Brasileiro, em São Paulo, de 2009 a 2011. Hoje ela é casada com o missionário Luiz Gustavo, mãe do pequeno Matias, né? E ela faz um trabalho muito expressivo em Guiné-Bissau. Ela está em Guiné-Bissau desde 2013. Franciângela, seja muito bem-vinda. Né? Nós temos visto a sua trajetória, a firmeza com que você tem servido o Senhor, serviu o Senhor também aqui na Cracolândia, em vários pontos e comunidades dentro de São Paulo, tinha uma paixão grande pelas crianças, e hoje, trabalhando no projeto da missão Estaleiro, é uma missão guineense, né? Esse projeto da missão Estaleiro chama Nenhum a Menos. É um projeto que visa treinar obreiros, ou seja, nativos, que possam alcançar a sua própria aldeia. Então, eu quero passar a palavra para você, para que você possa dar as boas-vindas aos nossos visitantes e dizer que é uma alegria. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra em tê-la conosco. Eu que agradeço. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande vir aqui falar com vocês e contar a minha experiência no tempo do seminário. Então, para mim, é um privilégio enorme representar mesmo. Então, graça e paz para todos, né? E vamos lá. Bom, Fran, para começar, nós queremos ressaltar que a Franciângela trabalhou também com essas comunidades em Guiné, essas aldeias, vamos dizer assim, com projetos também de alfabetização, né, trabalhando com crianças em situações de risco, vulnerabilidade. E por causa da pandemia, o projeto, infelizmente, não está acontecendo, mas nós cremos que o Senhor pode retomar, que tudo isso pode ser retomado. São crianças que vivem, infelizmente, no lixão, em Guiné, e com certeza pessoas estão sonhando com uma vida melhor para essas crianças. Mas a gente vai focar bem esse trabalho dos obreiros nativos, que é importante, né? Nada como um obreiro nativo para entender melhor a sua cultura, a sua língua, e pelo que nós já havíamos conversado, é muito desafiador essa questão da língua em Guiné, porque cada etnia ela tem um tronco de língua, né? Diferente. Mas aí a gente, no decorrer da entrevista, você vai poder falar melhor sobre esse desafio. Para começar, Fran, conte para nós como foi a sua conversão. Então, eu era criança e a minha mãe sempre levou a gente para a igreja. Eu não sei se o sinal continua, mas vou continuar conversando. A Continua. gente sempre frequentou o culto. Ah, que bom. Que bom, é que apagou a imagem, mas vou continuar. E aí, quando eu era criança, eu tinha um problema muito pessoal. E eu era uma criança muito triste. Triste mesmo. E hoje eu entendo que é coisa do inimigo mesmo. E eu queria que Deus me levasse. Eu queria, assim, que eu morresse. Hoje que eu sou mais velha, eu entendo que isso é uma espécie de depressão infantil. Hoje eu entendo, né, que tem esse amadurecimento. Mas naquela época eu achava que eu tinha que morrer, que não ia ser útil para minha família. E a minha mãe sempre levava a gente para o culto. E um dia eu cheguei do culto, eu estava no meu quarto, e foi a primeira vez que eu tive uma experiência real com o Salvador. E eu cheguei no meu quarto e falei assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, eu era criança, eu tinha 11 anos, e eu falei assim: Deus,
eu quero que o Senhor ou me leve embora, no sentido de morte mesmo, ou que o Senhor me dê vida. E aí eu abri a Bíblia, eu tinha uma experiência real com Deus, e Deus falou comigo em Isaías, quando fala, eu te escolhi, ó bichinho de Jacó. E aí, quando eu li aquele versículo, eu comecei a chorar, comecei a sentir a presença de Deus, e Deus falou comigo assim, você não vai morrer, e eu vou te dar vida, e essa vida você vai passar para muitas pessoas. E aí, a partir daí, aquela tristeza passou, e eu entendi que Deus, ele fala com as crianças. E o meu olhar, desde então, para a criança, começou a partir desse momento, de que eu tive uma experiência de ouvir Deus. E muitas pessoas, elas não têm essa ideia de quanto as crianças, elas têm a necessidade de serem ministradas, de serem ouvidas. E Deus, ele ama as crianças, Deus quer se revelar às crianças. Então, a partir desse momento, eu tive essa experiência com Deus e a minha vida mudou mesmo. Hoje, a minha família, praticamente, sou eu e o meu marido que somos cristãos, e a minha mãe. Mas o resto não. De tão forte que foi a minha experiência desde criança. Conversão mesmo. Que lindo, né? Vários missionários foram chamados quando crianças, né? Temos histórias maravilhosas, né? Quem lê as histórias dos missionários sabem que muitos deles foram convocados, né, para a obra de Deus quando criança. Que nós possamos valorizar mais as crianças, né? Todos os aspectos. Fran, depois, assim, da sua conversão, tem toda uma trajetória, porque era infantil, mas em que momento da sua vida você decidiu fazer seminário? Como foi a Então, aí chegar que no é seminário? interessante. Então, a minha chegada no seminário foi com muito preconceito, muito mesmo. Porque eu era de uma comunidade bem rígida, bem fechada, e eles, eu aprendi desde criança que a letra matava. Então, se você estuda muito a Bíblia, você perde a sua espiritualidade. E eu aprendi isso, né? Mas, na época, eu fazia parte de uma outra agência missionária. Eu posso falar o nome da agência ou não? Não tem problema. Então, fazia parte de uma agência, passei a fazer parte de uma agência missionária, e essa agência missionária, o pastor me chamou e falou assim, olha, por que você não faz o seminário antes de você ir para o campo? E eu não queria. Eu falava assim, eu não preciso, eu já fui a vida inteira na escola dominical, eu sei de Bíblia o suficiente. Aquele orgulho, que a gente acha que sabe muito, né? E eu sempre colocava aquilo na minha cabeça. Eu vou estudar no seminário porque a letra mata. Porque era isso que eu ouvia desde quando eu era criança. Que a partir do momento que eu tivesse conhecimento bíblico, vai ficar muito no teórico, teórico, teórico. E aí, obedecendo a minha liderança da época, eu fui para o seminário. E no primeiro ano, meses do seminário, para mim foi um choque muito grande de realidade, porque eu fui confrontada. Eu aprendi que, na verdade, eu não sabia de nada, que era tudo orgulho. Eu fui me descontrair, desconstruindo, entendeu? De todo aquele meu estereótipo, e aí eu fui entender que, na verdade, eu estava ali, estudar no seminário, para mim seria um privilégio mesmo, de eu ser acompanhada, de conhecer mais as escrituras, e o que eu fui percebendo, que quanto mais você conhece as escrituras, mais você vai conhecendo o Deus da escritura, e quanto mais você vai se relacionando com esse Deus, o seu nível de espiritualidade não vai diminuindo, ele vai crescendo, você vai crescendo em intimidade. E lá do lado da intimidade vinha a espiritualidade, e do lado da espiritualidade vinha a responsabilidade sobre tudo aquilo que eu estava aprendendo. Então, respondendo sua pergunta, né, que eu dou muita volta, eu cheguei no seminário achando que eu sabia de tudo, que não precisava, mas depois dos primeiros meses eu vi que não sabia de nada, entendeu? Eu precisava aprender mais. Bom, já que você falou dessa experiência de chegar, e qual que é a importância para você hoje de um obreiro se preparar para servir? Total.
Total. E hoje eu vejo dessa forma, entendeu? Porque eu tenho colegas meus que não passaram por um seminário e que trabalham super bem no campo, mas eu tenho colegas que não passaram pelo seminário e lá fora, às vezes, ensinam heresias muito ruins, entendeu? Muito pesadas. Então, o seminário, ele te dá conhecimento bíblico para que você possa ensinar a Bíblia de uma forma correta. Porque um texto fora de um contexto vira um pretexto para criar uma heresia. Então, acho que um conhecimento bíblico, ele te prepara para você ensinar a Bíblia da forma correta. E isso é tão sério, porque a Bíblia fala que você tem que procurar se apresentar perante Deus como obreiro aprovado. Como você vai apresentar perante Deus como obreiro aprovado se você não conhece aquilo que você tem que pregar? Se você não tem um conhecimento básico daquilo que você tem que pregar. E isso é muito sério. A Bíblia fala aqui lá em Coríntios 5:10 que todos nós vamos passar perante o tribunal de Cristo. E a igreja ela não vai passar para ser condenada, mas ela vai passar para ver as suas obras, vai ver como você foi, se você foi um bom obreiro. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. E nesse dia Deus vai falar: o que você fez? Eu te levei até o povo X, e em vez de você ensinar a minha Bíblia, você ensinou o que você passava pela sua cabeça. Não, entendeu? A responsabilidade com esse conhecimento bíblico é muito forte. Tudo fez a diferença. Faz a diferença o conhecimento bíblico lá fora, para você não criar heresias, para você ensinar a Bíblia da forma correta, sem pretexto, sem querer fazer um império. E muitas das vezes a gente tem uma tendência, né? A gente é de um determinado ministério no Brasil, que tem uma determinada liturgia, aí de repente a gente quer ir num povo e quer levar tudo aquilo que é o nosso Brasilzinho para dentro daquele povo na Guiné-Bissau. E a gente passa por cima da cultura, não planta igreja autoctone, a gente traz o nosso império, né? A gente faz um imperialismo cultural, na verdade. E quando a gente esquece questões fundamentais, que é a questão da salvação, que é ensinar as doutrinas bíblicas, entendeu? E é muito sério, muito sério. O conhecimento bíblico ele é muito importante, ele é fundamental para o ministério, fundamental mesmo. E quando eu falo com as pessoas, eu tenho pessoas que relutam em estudar, né, no seminário, mesmo lá na Guiné-Bissau. E eu falo para elas assim, se você quer ser um médico, você tem que fazer medicina. Se você quer fazer direito, se você quer ser um bom advogado, você tem que fazer direito. Se você quer ser um bom professor, faça pedagogia. Mas por que para você pregar a palavra de Deus, você não quer fazer um seminário? Porque para você ser um missionário, você não quer se preparar com um conteúdo bíblico. Isso é muito sério. O seminário ele é a base de tudo. De tudo. Além de você conhecer Deus, além de você se aprofundar nas escrituras, o seminário ele te ajuda a abrir a visão. Quando eu estava no Betel, uma das coisas que eu via e eu gostava de ouvir eram os outros missionários que estudavam com a gente. No Betel da São Bento, por exemplo, ele recebia missionários de várias agências. E eu acredito que continua recebendo, né, Ana? E eu sempre ouvia o pessoal falando de cada um. Tinha aquele culto de quarta-feira que vocês falavam, dando um testemunho, a gente ia lá, contava como era o nosso trabalho. E o Betel, ele abriu os horizontes, ele me mostrou, além do conhecimento bíblico, o que pode ser feito no reino. Acho que eu já falei muito, até pulei as suas perguntas. Não, tá tudo bem. Falou que era importante. Então, fora essa questão missionária, essa interação com, com os missionários de vários grupos, né? Vários campos e tal. Uhum. O que mais te marcou, fora isso, dentro do seminário, nesse tempo de preparo? Sem dúvida, a responsabilidade com o conhecimento que a gente adquire. Sem dúvida. Porque uma das coisas que eu aprendi muito no seminário era que as aulas não eram só para você encher o cabeção, como a gente fala, né? Não é só encher o cabeção, era encher o coração. E quando você conhece a Deus e quando você tem base bíblica, a sua responsabilidade sobre aquilo é muito grande. Porque você
passa a ter um peso maior sobre as suas atitudes, passa a ter um peso maior sobre o que você ensina, sobre como você reage em determinados momentos. Com certeza, a responsabilidade foi o que mais me marcou. E eu lembro das aulas, a Durvalina, a professora Durvalina tinha uma aula sobre espiritualidade cristã, que eu lembro, que ela falava muito disso, da responsabilidade que a gente tinha sobre o que a gente estava aprendendo no seminário, que é o passar para frente o conhecimento. Isso é muito sério, né? Muito sério. Uma coisa é você não saber das escrituras e agir por falta de conhecimento. Outra coisa é você conhecer as escrituras, conhecer a Deus e continuar agindo errado. Esse agir errado é um peso muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Bom, que bom, né? Foi despertada a consciência que tinha que assumir uma responsabilidade diante do conhecimento, né? Que tinha Eu que lembro tornar uma esse das aulas conhecimento que... prático também, né? Isso. Por exemplo, o conceito de pecado. Quando eu entendi o que é pecado, aí eu falei assim, meu Deus do céu, então eu não tenho salvação mesmo. Eu era uma pessoa, Ana, quadrada, assim, quadrada. Depois que eu aprendi o que é o conceito do pecado, eu falei assim, meu Deus, não importa onde estiver, Deus está ali. Deus está vendo, os homens não tá, mas Deus está vendo. Isso é tão sério. E ao mesmo tempo é tão prazeroso saber que Deus é a sua maior testemunha. Entendeu? Isso não é uma coisa de boca para fora, isso é vivência. Você viver nisso é muito, muito grandioso. É um presente mesmo, é um presente de Deus. Como você entendeu e se dispôs para esse ministério atual, esse ministério transcultural? Como foi esse despertar desse ministério transcultural? Como você se dispôs para Guiné? Então, na verdade, o que aconteceu foi quando eu estava no último ano do seminário, né? O presidente da missão que fazia parte, ele me fez o convite e ele falou assim que tinha uma escola na Guiné-Bissau que ia ser fechada por falta de obreiro. E aí ele me convenceu, eu falo que ele me enganou, né? Ele falou assim, vai lá, fica um ano como diretora dessa escola até eu conseguir um outro obreiro, você volta e termina o seminário. E aí eu fui, porque a escola ia fechar, e eu falava assim, meu Deus, o trabalho demora tanto tempo para abrir uma escola e agora ficar sabendo que a escola vai fechar, porque a missionária que estava lá como diretora dessa escola precisava vir para o Brasil e a escola ia fechar, aquilo ali não entrava na minha cabeça. E aí eu fui para Guiné-Bissau. Então, Guiné-Bissau para mim foi assim que entrou Guiné-Bissau. Mas quando eu era criança, Deus sempre falava que ia me levar para os mais pobres. Tô gaguejando. Deus ia me levar para os mais pobres entre os pobres. E o interessante, aí eu vou contar rapidinho um testemunho, espero que seja rápido. É que na minha cabeça, Deus ia me levar para Somália, Etiópia, entendeu? Índia. E nunca me passou na cabeça ir para Guiné-Bissau. Isso não me passava na cabeça. E aí, quando esse pastor ele falou que eu precisava ir porque a escola ia fechar, e naquele momento eu era a única da missão que tinha uma faculdade na área da educação, que tinha experiência em sala de aula, então o meu perfil se encaixava, eu fui para Guiné-Bissau. Aí, lá na Guiné-Bissau, Deus falou comigo que eu estava no lugar que ele tinha me escolhido desde quando eu era criança. E passou 8 anos lá na Guiné, no ano 8 anos não, tô falando errado. Passou 8 anos não. Ano retrasado, que eu conheci uma pessoa, um guineense, que morou que morou na Etiópia, e ele pegou e falou para mim, olha, eu tô voltando da Etiópia agora, eu fiz seminário lá, e eu peguei e falei assim, nossa, mas a Etiópia tem seminário? Aí ele falou, tem. Aí eu falei assim, eu falei para ele, porque eu pensei que Deus ia me levar para o lugar mais pobre dessa terra. E você está me falando que lá tem seminário? Ele falou assim, não, lá é mais desenvolvido do que aqui em Guiné-Bissau. Lá tem prédios, lá tem um aeroporto sofisticado. Lá, aí começou a contar o que tem lá. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu realmente estava onde Deus falou que eu ia estar.
a minha Etiópia aqui. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, como é que pode? E Deus sempre falou, né? Então, assim, foi engraçado porque Guiné-Bissau foi Deus mesmo que escolheu, porque eu não escolheria Guiné-Bissau. De mim não iria. Mas criou toda aquela situação para me chegar em Guiné. E hoje a gente tem esse projeto, né, de treinar obreiros para avançar nas aldeias de Guiné-Bissau. Então eu vejo Deus se encaixando em tudo. Tudo mesmo. E no início, Ana, no início eu pensava que. Porque assim, no início, eu lembro, isso você falava para mim, Ana, não sei se vai lembrar, mas eu fazia muita coisa. Lá na base dessa outra missão, eu trabalhava na base de segunda a sexta, eu ia para Cracolândia, saía do Betel Brasileiro, ia para Cracolândia, fazia o trabalho lá na Cracolândia, voltava de madrugada, dormia lá na base. Então, eu não parava, eu fazia muita coisa. E uma vez, Ana, você falou para mim, Fran, você faz muita coisa, menina. Você falou assim, você faz muita coisa e acaba não fazendo nada. Pensa no que Deus quer para sua vida. Lembra? Não sei se você lembrar disso. Mas aí, com o tempo, passou assim, questão, as coisas não acontecem, né, de um dia para o outro, né? Agora, hoje, eu sou mais velha em missões, eu vejo que o que Deus foi funilando o meu ministério, né? No início, eu trabalhava só com crianças. Aí depois eu passei a treinar tias de criança, pessoas que queriam trabalhar com criança. E hoje, eu e o Gustavo, que é meu esposo, a gente treina pessoas que querem abrir igrejas. Então, hoje o nosso ministério é treinando obreiros, mas não é só com crianças, é treinando obreiros para trabalhar no modo geral, na comunidade. Aí Deus foi funilando. Assim. Eu acho que a gente vê a necessidade e se dispõe a tudo, né? E às vezes a gente acaba fazendo um monte de coisa, até que o Senhor não mandou fazer, né? Falou, não mandei você fazer isso. Você se Exatamente. meteu. É isso Eu mesmo. sei, porque Funila, é bem do meu perfil também. Eu falo para o mas outro, mas eu me eu lembro que você corrijo. falava, você faz muita coisa. Faz muita coisa, às vezes eu chamo a atenção dos alunos aqui com algumas coisas, falando, olha, tem que focar na vocação, no que Deus quer também, né? Bom, E hoje eu sei o quanto é importante ouvir Deus. sim, ouvir o Senhor, porque a obra é dele, né? Então, assim, o que é de suma importância para a vida de um missionário? Para a vida pessoal, Isso que eu para ouvi Deus. Ouvir ouvir Deus. Deus. Não tem como. Olha, às vezes a oportunidade chega à nossa porta, entendeu? Mas às vezes a gente acha que é a gente acha assim, nossa, agora vai acontecer, nosso ministério vai bombar. Aí Deus fala, não vai por esse caminho. E já aconteceu isso comigo. Posso contar rapidinho? Pode contar. É rapidinho. Tem uma região na Guiné-Bissau chamada Canchumbo. Esse Canchumbo tem uma missão que está lá chamada UEC, que é uma missão que está há muito tempo, é um trabalho muito sério também. Mas perto deles tem um lugar que a gente foi convidado para entrar numa aldeia, entendeu? E aí a gente tem um trabalho, a gente quer trabalhar com aldeias que não há presença nenhuma cristã. A gente quer trabalhar com o povo não alcançado de verdade. Se já tem uma igreja naquela aldeia, não há necessidade de mandar um missionário. A gente quer ir para um lugar que não tenha isso. Eu também estou falando da igreja católica. Se naquela aldeia tem uma igreja católica, eu não entro, porque já tem um trabalho lá. Então, a gente trabalha com povos não alcançados. Ana, sumiu essa foto. Voltou a imagem? Voltou a internet? Ana, voltou? Não, eu estou ouvindo. Está cortando um pouco, Caindo, mas eu acho. estou ouvindo. Então, Aí, Fran? aqui está caindo um pouquinho. Isso foi o que aconteceu, Ana? O que aconteceu? Uma pessoa pegou e falou assim, olha, nós queremos que você entre na nossa aldeia. E eu e o Gustavo, a gente estava orando muito para entrar nessa aldeia, muito, 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 nessa região. E aí chegou do nada uma pessoa e falou, vem para nossa aldeia, abre uma igreja aqui e tal. Aí eu e o Gustavo, nós animamos o coração, vamos abrir o trabalho lá, olha lá, Deus está abrindo, vai ser um povo não alcançado, a gente vai entrar lá naquela aldeia, Deus vai fazer a obra. Só que antes da gente fazer isso, a gente pediu intercessão no Brasil para um amigo nosso, aqui no Brasil.
Só que a gente não falou o que era. A gente só pediu para ele orar. Naquela mesma noite, ele viu um demônio grande, que tinha um pé grande. Sim, ele viu uma imagem de um pé grande. E o incrível que pareça é que o Gustavo viu a mesma coisa no nosso quarto. A mesma imagem. E na mesma hora, esse nosso amigo escreveu pra gente pelo WhatsApp, perguntando se a gente estava acordado, porque ele estava vendo uma coisa muito estranha. E aí a gente contou para ele. E aí, naquela noite, a gente entendeu que não era para a gente entrar naquela aldeia, porque era uma cilada para o nosso trabalho. E aí a gente passou alguns dias, a gente comunicou a essa pessoa que nós não iríamos entrar nessa aldeia e que a gente não iria iniciar o trabalho lá. Aí passou 6 meses, a gente foi entender uma confusão que deu lá na aldeia, e se a gente tivesse entrado naquele momento, a gente teria participado daquela confusão. Então, ouvir Deus é mais importante do que o trabalho. Que experiência linda, né? Chega até lembrar de igual o Atos dos Espírito Santo. Lembra? Apóstolos. Falou para É isso que eu ia Paulo, né? falar. Quando o Passa a Espírito Macedônia, Santo. ele queria ir para outro lugar, mas passa a Macedônia Isso. e vem nos ajudar, né? Muito bom. Eu ouvi Deus, não adianta. Fale um pouco desse trabalho atual. Como vocês estão trabalhando, como funciona. É um seminário, é uma escola? Quantas pessoas estão envolvidas? Quantos obreiros vocês já têm? Então, o treinar obreiros é uma coisa de formiguinha. Mano, eu tô até um pouco gripada e minha voz tá saindo fânia. Mas eu acho que você tá me ouvindo bem, né? Então. Bom, tivemos um probleminha técnico, mas isso é normal, né? É ao vivo. E a tecnologia às vezes não colabora. Mas, Fran, voltando à nossa entrevista, conte-nos um pouco sobre o seu ministério atual, o seu trabalho, os desafios, essa questão de treinar o nativo para ganhar para que ele possa, né, apresentar o evangelho dentro da cultura dele. Fale um pouco para nós desse trabalho atual. Então, a gente começou a trabalhar com nacionais, ensinando eles a plantar igreja dentro das suas culturas, como uma forma de passar o bastão mesmo, né? Que a gente não pode pensar que a gente é uma árvore no campo, né? Um dia pode acontecer alguma situação no país, o missionário ele precisa se retirar por emergência, e aí o trabalho não pode parar. Ana, você tá aí ainda? Sumiu sua Estou foto? aqui, eu só fechei a câmera Ah, para tá bom. aparecer você, tá, querido? Eu vou continuar, tá bom? Tudo bem. Desculpa. Aí você corta essa parte, tá? Ai, meu Deus. Pode falar. Então, a necessidade de treinar obreiros nacionais é da necessidade de passar o bastão. Né? A gente começou a entender que precisávamos ensinar o máximo possível para eles, porque numa situação de emergência, o missionário ele se retira do país, mas o nacional ele continua. Então, se o nacional não está preparado, não tem como ele continuar o trabalho do missionário. Então, o nenhum a menos é isso, é você pegar um guineense, um africano, ensinar tudo que você sabe para ele, para que ele introduza, para que ele leve o evangelho até a etnia dele. E como ele já tem a cultura, a língua, para ele é mais fácil avançar no reino do que nós, brasileiros, né? Mas tem muito desafio nisso. Por exemplo, eu, como brasileira, tem coisa na cultura deles que eu não consigo entender, mesmo morando entre eles. E aí eu tenho que pedir muita ajuda do Espírito Santo para entender qual que é a cultura do reino. Vou dar um exemplo bem simples, né? Por exemplo, tem uma etnia na Guiné-Bissau, que eu não vou falar o nome dela, porque talvez um guineense assista e se sinta ofendido, né, com isso. Mas é uma etnia só que ele tem o hábito de roubar. Ele rouba. E roubar não é uma coisa ruim para eles. Essa etnia. Então, por exemplo, a maior virtude dessa etnia é você roubar uma pessoa e essa pessoa que foi roubada não perceber que foi roubada. Entendeu? Isso é uma virtude para eles. Então, eles roubam a cabra. O africano que está me ouvindo, ele vai saber qual é a etnia, mas eu não vou falar o nome. Eles roubam a cabra do vizinho, eles roubam ferramentas, eles roubam
caso, por exemplo, se você está discipulando aquela pessoa, você tem que saber que se é cultural naquela etnia, mas roubar é pecado. Então, o que vale? A cultura do reino. Roubar é pecado. Então, assim, uma dificuldade que a gente tem é entender até que ponto aquilo ali é cultural ou que aquilo ali é pecado. Porque pecado é pecado mesmo no Brasil ou lá. Tem coisas da nossa cultura como brasileiro que são pecado. O jeitinho brasileiro é pecado. Brasileiro é malandro. Brasileiro dá um jeitinho para ganhar vantagem em tudo, para passar na frente da fila do banco, para conseguir dar um jeitinho. O brasileiro dá um jeitinho. O jeitinho brasileiro dependendo da forma como ele é feito, ele é pecado. E tem coisas na cultura africana que também são pecados, que não são cultura. Então, isso é um desafio para a gente. Porque a gente está ali para ensinar a Bíblia, ensinar os princípios bíblicos. E pecado é pecado. A questão do Nenhum a Menos, que é o projeto que eu achei mais forte, que é a questão do discipulado, também tem a questão do tempo. Investir em pessoas não é um dia, não é uma semana, é a vida inteira você formando aquela pessoa. O caminhar com Cristo é a vida inteira, o discipulado é a vida inteira. E isso é muito sério, porque as pessoas elas me perguntam, mas esses seus obreiros, quantas igrejas eles já plantaram? E eu falo na lata, nenhuma. Por quê? Porque eles estão começando agora. E o nosso objetivo não é que eles batizem um monte de gente sem conhecimento, não. Nosso objetivo é que eles tenham base bíblica para quando for batizar as pessoas da aldeia deles, que aquelas pessoas tenham conversões reais. Para que aquelas pessoas que vão ser batizadas tenham entendido realmente o que é o evangelho, tenham entendido o que é a salvação, porque senão não resolve. Só para tirar foto não vai adiantar nada, entendeu? Para a gente. Então, atualmente, o nosso foco maior é esse, é treinar obreiros nacionais. E um dos métodos que a gente usa bem forte, bate na tecla, é a questão do ensino bíblico em ordem cronológica. E tem um material muito bom, que é da Missões Novas Tribos, que é um material que já vem feito, não sei se você conhece, Ana, no nome do Eu Fundamento conheço. Eu conheço, porque ensina a Bíblia em Gênesis, depois vai Isso. Em Êxodo, né? Exatamente. Os missionários, esse material eles usavam muito para discipular, até aqui mesmo em algumas casas, conheci obreiros das novas tribos que usavam, trabalhavam no sul de Minas com esse material. Então, assim, hoje eu aprendi a usar esse material, eu acho ele muito bom. O povo que eu trabalho é um povo animista, e até na escola que a gente trabalhava, que era uma escola dentro do bairro muçulmano, eu usava, porque quando você trabalha com muçulmano, você não pode chegar falando de Jesus de cara. Fala Você da criação, né? Isso. E o interessante é que quando chega lá na Páscoa, e depois, quando fala de Jesus, o povo já entendeu que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É muito legal, o trabalho é muito bom. Mas é de formiguinha também. Você vai preparando uma base para uma igreja ficar firme lá na frente, mas o processo demora, porque até chegar nas lições, você tem que fazer de uma forma bem, bem esclarecida o evangelho, mas demora. Mas o resultado é muito bom, é muito positivo. Que bom. Pensando em ministério atual, quais as suas perspectivas para o futuro? Ai, Ana, eu queria muito, assim, enviar o máximo possível de obreiros, entendeu? Eu queria assim, que conseguir treinar, sabe, pessoas que avancem nas aldeias. E porque Guiné-Bissau, que é onde eu trabalho mais, né? As aldeias, elas são muito difíceis, porque você tem que abrir mão mesmo do que você é. Você tem que tirar todo o seu conforto, você tem que tá num lugar que não tem energia elétrica, num lugar que não tem água potável, não tem a sua televisão. Aqui no Brasil, você chega no trabalho, você liga a TV, vai tomar banho, descansa no seu sofá, assistindo um filme, por exemplo. Vai descansar? Vou descansar, vou assistir um filme. Vou pôr uma comédia aqui. Vou dar risada. Não é assim? Lá não existe isso. Você chega da aldeia, você não tem uma televisão lá, a cultura do rádio, você tem que ligar o rádio para saber o que está acontecendo no país.
O rádio é mais forte do que a TV. Se você, dependendo do lugar que você for morar, você tem que ter um gerador de energia. Se você não tem dinheiro, se você for um missionário e não tem dinheiro para comprar uma placa solar, você tem que ter um gerador. E o gerador, você tem que ter dinheiro para pôr gasolina no gerador, para ele funcionar. E quando você tem, por exemplo, o gerador, ó o contexto, né? Você tem o gerador, que não é barato, mas você tem. Então, você não liga ele 24 horas, você liga ele algumas horas para que ele funcione. Então, você não pode ligar ele 24 horas, porque a gasolina vai gastar rápido, entendeu? Aí a vida é diferente. Por exemplo, geladeira. Se você mora na capital, você tem geladeira, porque você pode ter uma geladeira a gás. Mesmo que não tenha geladeira elétrica, tem a gás. Mas se você mora numa aldeia, geladeira é um artigo de luxo. Como que você vai transportar uma geladeira para uma aldeia? Você tem que pegar uma canoa para chegar lá. Então, assim, o perfil de missionário para avançar na aldeia é um perfil muito específico, que acostuma, entendeu? É normal, se acostuma. Você acostuma fazer o almoço, o que você vai comer para aquele dia. Você acostuma a não guardar comida para a noite, porque é muito calor, você vai estragar. Você acostuma a ir todo dia na feira comprar uma cebola, uma cenoura, um peixe para aquele dia, porque não adianta você comprar um monte de peixe para semana, porque vai estragar, não tem como congelar. Você acostuma. Literalmente maná, né? É isso. E ao mesmo tempo você vê assim, como Deus ele tem o cuidado dele com a cultura, né? É interessante porque você começa a olhar o povo com outro olhar. Você começa a entender certas coisas que você de fora você não entende, mas morando na aldeia você percebe muita coisa. Muito bom. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma coisa muito interessante na Guiné. Eu sou filha de feirantes, meus pais são feirantes, né? Então eu cresci na feira. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a Feira do Brasil é uma coisa, a Feira da Guiné-Bissau é outra feira. Mas lá na Guiné-Bissau, as mulheres vão na feira todo dia. Por que elas vão na feira todo dia? Elas saem da aldeia e vão para a feira, que é mais ou menos no centrinho, próximo sai da aldeia e vai para um lugar mais comercial, mais próximo. Então elas andam muito para chegar na feira. Mas aí a questão não é só ir na feira e comprar aquela comida porque na casa delas não tem geladeira. A questão é ir na feira para ouvir a fofoca. Porque quando a mulher volta da feira, todo mundo que está na aldeia fala: e aí, qual a notícia da rua? O que está passando no mercado? O que eles estão falando lá? A cultura é muito engraçada. Tipo assim, é muito interessante isso. A questão de não ter geladeira. E ao mesmo tempo é uma oportunidade. Porque se você for passar o filme Jesus, você anuncia na feira. Para na feira. Que tal horário vai ter Jesus, no filme Jesus em algum lugar lá. Aí você prepara o filme Jesus. Você não vê ninguém do lado. Aí marca, tipo, vamos supor, 6 horas. Quando dá 7 horas, tá lotado de gente, porque as mulheres foram na feira, ouviram falar que vai passar o filme Jesus, voltaram contando a fofoca, e todo mundo vai lá para ver. Não é para se converter, mas é para matar a curiosidade. O que tá acontecendo? Então, a cultura é muito engraçada. Então, a curiosidade nessa cultura ela é um benefício, né? É igual contar história. Você vai contar... uma coisa que eu gosto. Eu gosto de contar história. Eu gosto mesmo. E eu conto história para crianças há muito tempo. E eu uso qualquer coisa para contar história. E para fazer os personagens e tudo. Só que quando eu cheguei na Guiné-Bissau, eu descobri que você pode pregar para adultos contando histórias. Entendeu? Então, é muito legal, porque eles gostam, eles vibram, eles querem saber o que vai acontecer. E aquela cultura é uma cultura oral. Então, se você contar um evangelho, até uma lição do Fundamento Simples, né, que eu acabei de citar, bem contada, eles vão reproduzir lá, as mulheres vão ouvir, e elas vão reproduzir lá na aldeia o que elas ouviram. Mesmo que seja para criticar, mas elas vão ouvir. Entendeu? Uns pregam, que nem o apóstolo Paulo diz, né? Mesmo que seja até por porfia, que o evangelho seja pregado, por inveja, né? Que ele seja anunciado. Teatro, eles amam teatro. Eles gostam mesmo, entendeu? Que bom.
Uhum. Então, assim, voltando assim, para a sua pergunta, você me perguntou o que era mesmo? O que eu quais as perspectivas para o futuro? Então, eu queria treinar obreiros, tanto Maior nacionais número como de obreiros. brasileiros, com contação de história, porque eu sei que isso é uma ferramenta que dá certo. Que bom. Dá certo. Se a pessoa for um missionário simples e só faria isso, dá certo. É engraçado que quando eu cheguei lá, teve uma brincadeira alguns anos atrás, né? E aí perguntaram qual nome queriam colocar em mim, né? Entre eles, né? E aí eles falaram, o nome dela é Ana Santa, Ana Santa. Eles começaram a rir. E eu queria saber, né, o que era o Ana Santa. Eu descobri que é aquela que conta. E essa é a nossa função, é contar para o mundo, né? É. Que conselho você daria para aqueles que estão entendendo que devem se preparar para o ministério? Um seminário. Que conselho que querem vir para o seminário? Levar a sério mesmo, estudar mesmo, porque o tempo, às vezes, quando eu estava no seminário, eu ficava pensando, Deus, eu tô aqui aprendendo e tal, mas não vejo a hora de ir pro campo, não vejo a hora de fazer isso, fazer aquilo, sabe? Mas aí, hoje eu tenho a noção de que o tempo do seminário é o tempo de preparo. Então, quanto mais preparado você tá, mais você vai ser usado no reino, entendeu? Quanto mais você tem preparo ferramentas, mais você vai poder colocar essas ferramentas diante de Deus no altar. Então, levar muito a sério o estudo mesmo. Seminário. Que bom. E qual o conselho que você daria para aqueles que estão saindo do seminário? Ixi, eu ia falar para eles que abaixar a bola, porque 4 anos a gente descobre que a gente não aprendeu quase nada, que tem que aprender muito mais. Não é verdade, Ana? Para quem está 20 anos dentro de um seminário. Que a gente sempre tem que ter muito mais o que aprender. Isso sim. E a questão da humildade, por exemplo. A gente saiu do seminário, né? Então a gente está carregando um conhecimento que muitas pessoas não têm. E aí, às vezes, dependendo de como você fala desse conhecimento, você se torna uma pessoa snob. Então, a questão da humildade, saber como repassar o seu conhecimento com amor, você muda a história de uma pessoa e você muda também essa visão que as pessoas têm do seminário. Fala assim, depois que ele começou a estudar a Bíblia, ele ficou metido, ficou arrogante. E às vezes não é isso, é porque o seminarista acabou aprendendo verdades que antes não eram ditas. E uma coisa que o seminarista, quando está terminando, não pode esquecer que o maior diploma é o diploma do amor. Então, se você tem conhecimento bíblico e você tem o amor de Cristo pelas almas, você consegue passar esse conhecimento com muito afinco, entendeu? Então, a linguagem do amor, junto com o conhecimento bíblico, ela faz toda a diferença no ministério. Bom, será que tem algo que eu não perguntei e você gostaria de dizer? Eu não sei. Tem tanta coisa, né, que a gente poderia falar, mas eu acho que não, gostaria de falar que é muito importante a gente sempre ouvir Deus, estar sensível ao que o Espírito Santo está nos falando, nos direcionando. Uma coisa muito importante, sim, lembrei. Não que isso tenha que ser padrão com todo missionário, mas aconteceu comigo e aconteceu com muitas pessoas que eu conheço. Essa é a minha história e a história do meu esposo também, do Gustavo. Mas no início, uma coisa que tem que deixar bem clara mesmo, que a caminhada cristã, ela é cheia de milagres, mas ela também vem carregada de sofrimento. Não é um padrão, mas todo mundo tem que estar preparado para isso. Por quê? Porque as pessoas têm imagem romântica de missão. Elas acreditam assim, vai ser missionário, eu estou servindo a Deus, então eu não vou ficar doente, então eu não vou ser assaltado, porque Deus não vai deixar. Não, eu entreguei minha vida para Deus e Deus vai cuidar de tudo. Sim, Deus cuida de tudo. Mas isso não quer dizer que coisas ruins possam acontecer com você. E mesmo que as coisas ruins aconteçam, Deus não deixa de ser Deus. Então isso tem que estar bem claro na cabeça da gente, que a gente não perdeu o ministério, a gente não perdeu a direção de Deus, mesmo quando as coisas ruins acontecem com a gente. E eu estou falando isso porque no início do ministério eu não tinha sustento, foi muito difícil, demorou 5 anos para uma igreja falar que iria me ajudar com uma oferta, que não era o meu sustento completo, era uma oferta de $300. E essa igreja só falou que ia me ajudar quando eu estava indo para Guiné-Bissau.
Então, eu não estou falando isso como testemunho, estou falando isso porque o que vale no ministério também é a convicção do chamado. Eu tinha convicção. Então, se uma igreja fosse me ajudar, eu ia servir a Deus. Se uma igreja não fosse me ajudar, eu ia servir a Deus da mesma forma. Porque muitas pessoas, elas acham que só vai servir a Deus se elas tiverem o sustento. Mas não, Deus é o Deus que vai prover. Só que no início do ministério, a gente passa por dificuldades para aprender a depender realmente de Deus. Essa dependência de Deus dura a vida inteira. Então, isso tem que deixar bem claro para quem está começando. Porque muitas das vezes eu olhava para os meus colegas e eu falava, nossa, mas eles têm uma igreja que apoia. Fulano tem uma igreja, então para ele é fácil falar. Mas você não sabe a caminhada de fulano, como ele começou, como ele chegou até ali. Então, no começo, a gente dá um passo de fé mesmo, e vai um passo de cada vez, e é Deus que vai dando o respaldo, é Deus que vai trazendo na medida que ele acha que é importante para a gente. Bom, eu acredito que eu fiz as perguntas que estava, né, dentro do nosso roteirinho, mas você falou algo que eu falei assim, meu Deus, será que ela não vai falar de depender de Deus? Porque não, isso de Deus a gente só cumpre a missão na dependência dele, né, Fran? Exatamente. E eu lembro, posso dar tempo, Ana, de contar uma história? Dá tempo. Conta uma história. Como é que chama o seu nome em Guiné? O Ana Santa. Como é que é? O Ana Santa? O Ana Santa. Uns meninos que estavam me chamando de Ana Santa. Vai, o Ana Santa, conta. Em 2017, a gente voltou para Guiné-Bissau e aí abrimos um trabalho num bairro chamado Cutumadina. Esse bairro, para você ter uma ideia, a minha casa era a única casa do bairro que tinha luz elétrica. Para você ter uma ideia. A minha casa. E a luz só vinha alguns dias. E da minha casa, lá tem tipo casa muçulmana, eles constroem a casa e na frente da casa eles colocam tipo uma torrezinha. Então, quando eu subi essa torrezinha, da minha casa, eu via o mar. Então, eu via a água vindo, indo. Mas não é um mar bonito, igual a praia. Não é isso. É mar de maré. É tipo mangue. Eu vi o mangue. Enchendo e descendo. Então, era muito perigoso. O bairro onde eu morei é muito, muito, muito perigoso. Mas a história que eu cheguei lá, não dá tempo de contar. Mas não foi a gente que alugou aquela casa. Quando a gente estava no Brasil, a gente pediu para uma pessoa lá escolher uma casa para a gente. E essa pessoa escolheu 2 casas e a outra não deu certo. E a gente foi cair nessa casa que a gente morou. Só que aí, antes disso, a gente entendeu que era para a gente abrir uma escola lá. Só encurtando a história. Aí esse bairro se chama Cutumadina. E lá não tinha igrejas. E aí, um dia eu fui, né, em 2017, nesse bairro, iniciar esse trabalho do zero, porque a gente queria fazer um projeto ali naquele bairro para que tivesse uma igreja. E aí chegou um missionário que ficou sabendo da gente, um coreano que estava lá há mais de 20 anos na ilha, em Guiné-Bissau. E aí esse coreano foi lá e ficou sabendo que a gente estava morando nesse bairro, foi até a nossa casa e falou assim, pelo amor de Deus, saiam desse bairro. Aí eu falei assim, mas por que eu tenho que sair desse bairro? Aí ele falou assim, esse bairro aqui só tem gente que não presta, esse bairro é bairro de ladrão, aqui é muito perigoso para você, saia desse bairro. Aí falou pro Gustavo, você não vai poder sair e ficar em paz, deixar sua esposa sozinha, que é muito perigoso, não, sai desse bairro. E você sabe que os coreanos, ele tem uma cultura muito rígida, né? Ainda mais o coreano que há 20 anos morou nas ilhas. Aí eu fui perguntando para ele, aí ele falou que há 20 anos atrás, ele morou naquele bairro, não naquela casa, uma outra casa, e que ele tinha um caminhãozinho. E aí, um dia ele estava entrando com o caminhão dele na garagem, um caminhãozinho pequenininho, tipo uma caminhonete. E aí chegou 2 ladrões e bateram na cabeça dele, bateram tanto que ele saiu desmaiado e roubaram o caminhão dele, roubaram as coisas dele e só deixaram ele porque os ladrões acharam que ele estava morto. Então ele foi resgatado pelos vizinhos e foi levado para o hospital. E aí, claro que quando ele voltou do coma, né, ele mudou de casa e foi trabalhar nas ilhas e ficou lá por 20 anos. Aí, ele não estava sendo ruim, ele estava preocupado com a gente naquele bairro, né, que ele tinha tido toda essa situação. E eu e o Gustavo, a gente começou a orar. E Deus falou pra gente que era pra gente continuar lá, que ele tinha um propósito naquele bairro. Entendeu? Que ele tinha esquecido, aquele bairro. E aí eu falei pro Gustavo,
quando eu estava no Brasil, eu trabalhei na Cracolândia. E na época eu era solteira, era de noite, era eu e mais 2 meninas que estudaram aí no Betel. Então, o mesmo Deus que me protegeu lá, vai proteger a gente aqui. E aí, nisso, nós abrimos a escola, abrimos o trabalho do lixão, né? De resgatar crianças do lixão. E na Guiné-Bissau, no dia que a gente pegou a documentação, conseguiu a documentação do Ministério da Educação, autorizando a abertura da escola, a gente estava com aquele documento na mão, e eu e o Gustavo, a gente estava muito, muito feliz, porque esse documento é um pouquinho chatinho de pegar, mas eu estava com ele na mão. Então, eu estava muito feliz. E aí, a gente parou, né, numa lanchonete para comer um shawarma, então um lanche lá. E aí, o meu vizinho me ligou. E o meu vizinho ligou assim, missionária, vem, tem bandido na sua casa, tem bandido na sua casa. Imediatamente, a gente pegou o carro e fomos até a nossa casa e tinha um ladrão lá dentro mesmo. E esse ladrão já tinha entrado, já tinha revirado nossas coisas. E aí, quando ele viu a gente, o ladrão pulou o muro e mergulhou no mangue. Lembra que eu falei que minha casa tem um mangue? Então, aí, ele mergulhou no mangue e foi embora no mangue. Mas nisso, o que ele fez? Ele pegou como meu material de evangelismo infantil, que eu tinha ganhado do Brasil. A gente tinha acabado de chegar do Brasil. Então, ele pegou e... A gente tinha acabado de chegar de férias do Brasil e eu tinha ganhado muito material bonito da PEC. E aí, deu tempo dele molhar o meu material. Ele abriu a torneira e ele molhou, derramou a água pela pia e foi enchendo a casa, entendeu? Aí ele molhou todo o meu material, tudo, então aquilo ali me deixou muito triste, revirou minhas coisas, eu fiquei muito mal mesmo. Aí eu peguei, e na hora eu lembrei do que aquele coreano, aquele missionário, tinha falado pra gente. E eu falei, bem que ele falou que esse bairro é bairro de malandro, bairro de ladrão, comecei a esculachar o povo, né? Aí depois, sabe quando dá aquele se liga da gente? Aí lá vai eu orar e pedir perdão pra Deus. Deus, tira a raiva que eu tô desse povo, Deus. Por favor, Deus, me converte, Deus. Você trouxe a gente pra cá, me tira, Deus, muda o nosso coração. E naquela mesma semana, Deus falou que ele tinha um propósito que não era para ir embora, que tudo aquilo estava acontecendo para ir embora. Aí eu olhei pro Gustavo e falei assim, Gustavo, a gente demorou para conseguir esse documento e agora que a gente tem esse documento da abertura da escola, eu não vou desistir. Nós vamos continuar. E aí a gente continuou com a escola, o projeto continuou, e o mais interessante é que deu fruto. Aquele ano a gente deu muito fruto, que não dá para contar agora a história, né? E agora a gente veio para o Brasil, a escola continuou. E a escola era tudo. A escola era a igreja, funcionava dentro da escola, tinha a escola mesmo, e tinha até a vacina das crianças eram feita dentro da nossa escola. A gente atendia a comunidade com isso. E era um ponto de referência ali do local. Só que aí eu engravidei, minha gravidez era de risco e eu precisei vir para o Brasil agora. E aí entrou a pandemia, com a pandemia caiu muitos mantenedores e a gente foi obrigado a fechar a escola, entregar a escola porque o prédio era alugado e a gente ia ficar com uma dívida muito alta de aluguel com o prédio fechado por causa da pandemia. Aí, só que nisso, eu e o Gustavo, né, meu marido, a gente ficou pensando, e agora, Deus, como é que vai ficar aquele trabalho que a gente iniciou? Como é que vai ficar aquelas crianças? Tanto trabalho para abrir um projeto, para abrir uma igreja num bairro que não tem igrejas. Aí, nisso, o Espírito Santo falou com a gente que a obra é dele. Quem dá continuidade é ele, não é a gente. Aí passou mais ou menos uns 9 meses que a gente estava aqui no Brasil. Aí um outro missionário entrou em contato com a gente aqui pela internet e falou, fiquei sabendo que vocês não estão mais nesse bairro, eu gostaria de saber se eu posso continuar o trabalho que vocês estavam fazendo. Se eu posso novamente abrir o projeto que vocês estavam fazendo. Eu posso? Aí o Gustavo, na hora, nós ficamos muito felizes, porque a gente não está lá, mas Deus está. E Deus tem um propósito naquele lugar. Então, esse missionário, ele continua, ele está fazendo o trabalho com as nossas crianças que a gente tinha. Então, o que isso mostra? Que Deus nunca desistiu daquele lugar, entendeu? Que Deus tinha um propósito. E que como Paulo diz, um planta, o outro rega, e Deus dá o crescimento. E a obra é de Deus. E a gente está muito contente com as coisas que Deus fez. Bom, Fran, lindo de ouvir as suas histórias. Verdadeiramente, você é uma contadora de história. E é bom saber que você tem histórias do reino de Deus, né? É. E eu fico contente de
ouvi-la, de ver esse compartilhamento, que as suas histórias, sua história de vida, sua história do reino chegue a muitos, desafie, né? E fortaleça a igreja que está cumprindo a missão de Deus. Eu quero agradecer a sua disposição. Tivemos um probleminha com a internet, mas Deus nos deu outra estratégia. Eu percebo que Deus te dá muitas estratégias em várias áreas, né? Em várias circunstâncias. Sim. E você falando desse missionário que foi para lá, e talvez quando vocês voltarem para a Guiné, esse missionário tenha outros recursos de outras nações, o trabalho, e vocês não vão ficar parados, com certeza. Não, a gente voltou, a gente entende que o nosso tempo ali acabou, tá lá para dar seus agradecimentos, e a gente já tá de olho, ó, em outra aldeia. Quer desbravar as aldeias de Guiné. Que lindo. Então, eu agradeço. Que o Senhor continue usando você, o seu esposo. Sim. Que o Matias cresça em graça e sabedoria, no conhecimento de Deus. Vocês têm sabedoria para isso. E depois a gente vai pegar os seus dados, colocar aqui no nosso vídeo, né? Vai aparecer aqui no nosso rodapé seus contatos, para quem tiver interesse poder contatar, né? Orar e até investir. Quem sabe Deus levanta mantenedores. Muito obrigada, Fran. Obrigada pela disposição. Queria saber se você quer dizer mais alguma coisa. Nós já vamos finalizar. Eu acho, antes de finalizar, eu queria que vocês colocassem aí como pedido de oração, né, para quem assistiu o vídeo, que intercedesse pela nossa saúde. Eu tenho um problema no pé que eu nasci, eu descobri depois, né, que eu tenho um problema genético, que eu nasci com um problema no pé, que eu tenho muitas dores nos ossos, e eu tinha que fazer uma cirurgia agora, a cirurgia estava para ser marcada, já foi marcada, já internei, fiquei 2 dias de jejum, e os médicos desistiram de fazer, mas interceder mesmo pela cura, porque eu preciso dos meus pés para andar bem. E o meu trabalho, o trabalho que eu faço, eu preciso andar. De repente, às vezes, a distância de uma aldeia para outra não dá para ir de carro, você tem que andar. E eu não dá para ficar de muleta o tempo todo, né? Então, interceder mesmo pela cura. Deus pode curar. Eu creio mas também, se Deus não quiser curar, quiser que eu passe por essa cirurgia, Ele prepare todas as coisas, entendeu? Então, intercedendo por isso. Amém. Vamos sim, tá bom, querido? Muito obrigada, Fran. Deus abençoe. Nós estamos hoje com Franciângela. Ela trabalha em Guiné-Bissau desde 2013. Foi nossa aluna aqui na São Bento. E a gente que faz diferença do reino de Deus. Eu vejo a paixão dela pelos guineenses, pelas aldeias. É um desafio, são povos não alcançados. E o nosso coração se alegra. Fran, Deus te bendiga, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Muito obrigada, querida. Fica na paz. Muito obrigada por poder compartilhar nossas experiências, tá bom? Amém, querida. Deus abençoe. Tchau, beijo. Bom, tivemos um probleminha técnico, mas isso é normal, né? É ao vivo. E a tecnologia, às vezes, não colabora. Mas, Fran, voltando à nossa entrevista, conte-nos um pouco sobre o seu ministério atual, o seu trabalho, os desafios, essa questão de treinar o nativo para ganhar para que ele possa, né, apresentar o evangelho dentro da cultura dele. Fale um pouco para nós desse trabalho atual. Então, a gente começou a trabalhar com nacionais, ensinando eles a plantar igreja dentro das suas culturas, como uma forma de passar o bastão mesmo, né? Que a gente não pode pensar que a gente é uma árvore no campo, né? Um dia pode acontecer alguma situação no país, o missionário ele precisa se retirar por emergência, e aí o trabalho não pode parar. Ana, você tá aí ainda? Sumiu sua Estou foto? aqui, eu só fechei a câmera. Tá bom. Aparecer você, tá, querida? Eu vou continuar, tá bom? Tudo Desculpa. bem. Aí você corta essa parte, tá? Ai, meu Deus. Pode falar. Então,
a necessidade de treinar obreiros nacionais é da necessidade de passar o bastão. Né? A gente começou a entender que precisávamos ensinar o máximo possível para eles, porque numa situação de emergência, o missionário ele se retira do país, mas o nacional ele continua. Então, se o nacional não está preparado, não tem como ele continuar o trabalho do missionário. Então, o nenhum a menos é isso, é você pegar um guineense, um africano, ensinar tudo que você sabe para que ele introduza, para que ele leve o evangelho até a etnia dele. E como ele já tem a cultura, a língua, para ele é mais fácil avançar no reino do que nós, brasileiros, né? Mas tem muito desafio nisso. Por exemplo, eu, como brasileira, tem coisa na cultura deles que eu não consigo entender, mesmo morando entre eles. E aí eu tenho que pedir muita ajuda do Espírito Santo para entender qual que é a cultura do reino. Vou dar um exemplo bem simples, né? Por exemplo, tem uma etnia na Guiné-Bissau, que eu não vou falar o nome dela, porque talvez um guineense assista e se sinta ofendido, né, com isso. Mas é uma etnia só que ele tem o hábito de roubar. Ele rouba. E roubar não é uma coisa ruim para eles. Essa etnia. Então, por exemplo, a maior virtude dessa etnia é você roubar uma pessoa e essa pessoa que foi roubada não perceber que foi roubada. Entendeu? Isso é uma virtude para eles. Então, eles roubam a cabra. O africano que está me ouvindo, ele vai saber qual é a etnia, mas eu não vou falar o nome. Eles roubam a cabra do vizinho, eles roubam ferramentas, eles roubam. No caso, por exemplo, se você está discipulando aquela pessoa, você tem que saber que se é cultural naquela etnia. Mas roubar é pecado. Então, o que vale? A cultura do reino. Roubar é pecado. Então, assim, uma dificuldade que a gente tem é entender até que ponto aquilo ali é cultural ou que aquilo ali é pecado. Porque pecado é pecado mesmo no Brasil ou lá. Tem coisas da nossa cultura como brasileiro que são pecado. O jeitinho brasileiro é pecado. Brasileiro é malandro. Brasileiro dá um jeitinho para ganhar vantagem em tudo, para passar na frente da fila do banco, para conseguir dar um jeitinho. O brasileiro dá um jeitinho. O jeitinho brasileiro, dependendo da forma como ele é feito, ele é pecado. E tem coisas na cultura africana que também são pecados, que não são cultura. Então, isso é um desafio para a gente. Porque a gente está ali para ensinar a Bíblia, ensinar os princípios bíblicos. E pecado é pecado. A questão do Nenhum a Menos, que é o projeto que eu achei mais forte, que é a questão do discipulado, também tem a questão do tempo. Investir em pessoas não é um dia, não é uma semana, é a vida inteira você formando aquela pessoa. O caminhar com Cristo é a vida inteira, o discipulado é a vida inteira. E isso é muito sério, porque as pessoas elas me perguntam, mas esses seus obreiros, quantas igrejas eles já plantaram? E eu falo na lata, nenhuma. Por quê? Porque eles estão começando agora. E o nosso objetivo não é que eles batizem um monte de gente sem conhecimento, não. Nosso objetivo é que eles tenham base bíblica para quando for batizar as pessoas da aldeia deles, que aquelas pessoas tenham conversões reais. Para que aquelas pessoas que vão ser batizadas tenham entendido realmente o que é o evangelho, tenham entendido o que é a salvação, porque senão não resolve. Só para tirar foto não vai adiantar nada, entendeu? Para a gente. Então, atualmente, o nosso foco maior é esse, é treinar obreiros nacionais. E um dos métodos que a gente usa bem forte, bate na tecla, é a questão do ensino bíblico em ordem cronológica. E tem um material muito bom, que é da Missões Novas Tribos, que é um material que já vem feito, não sei se você conhece, Ana. No nome do Eu conheço, porque ensina a Bíblia em Gênesis, depois vai em Êxodo, né? Exatamente. Os esse material eles usavam muito para discipular, até aqui mesmo em algumas casas, conheci obreiros das novas tribos que trabalhavam no sul de Minas com esse material. Então, eu assim, hoje eu aprendi a usar esse material, eu acho ele muito bom,
o povo que eu trabalho é um povo animista, e até na escola que a gente trabalhava, que era uma escola dentro do bairro muçulmano, eu usava, porque quando você trabalha com muçulmano, você não pode chegar falando de Jesus de cara. Fala Você da tem que. criação, É né? isso. E o interessante é que quando chega lá na Páscoa, e quando fala de Jesus, o povo já entendeu que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É muito legal, o trabalho é muito bom. Mas é de formiguinha também. O mesmo. Você vai preparando uma base para uma igreja ficar firme lá na frente, mas o processo demora, porque até chegar nas lições, você tem que fazer de uma forma bem esclarecida o evangelho, mas demora. Mas o resultado é muito bom, é muito positivo. Que bom. Pensando em ministério atual, quais as suas perspectivas para o futuro? Ai, Ana, eu queria muito, assim, enviar o máximo possível de obreiros, entendeu? Eu queria assim, que conseguir treinar, sabe, pessoas que avancem nas aldeias. E porque Guiné-Bissau, que é onde eu trabalho mais, né? As aldeias, elas são muito difíceis, porque você tem que abrir mão mesmo do que você é. Você tem que tirar todo o seu conforto, você tem que tá num lugar que não tem energia elétrica, um lugar que não tem água potável, não tem a sua televisão. Aqui no Brasil, você chega no trabalho, você liga a TV, vai tomar banho, descansa no seu sofá, assistindo um filme, por exemplo. Vai descansar? Vou descansar, vou assistir um filme. Vou pôr uma comédia aqui. Vou dar risada. Não é assim? Lá não existe isso. Você chega da aldeia, você não tem uma televisão lá, a cultura do rádio, você tem que ligar o rádio para saber o que está acontecendo no país. O rádio é mais forte do que a TV. Se você, dependendo do lugar que você for morar, você tem que ter um gerador de energia. Se você não tem dinheiro, se você for um missionário e não tem dinheiro para comprar uma placa solar, você tem que ter um gerador. E o gerador, você tem que ter dinheiro para pôr gasolina no gerador, para ele funcionar. E quando você tem, por exemplo, o gerador, ó o contexto, né? Você tem o gerador, que não é barato, mas você tem. Então, você não liga ele 24 horas, você liga ele algumas horas para que ele funcione. Então, você não pode ligar ele 24 horas, porque a gasolina vai gastar rápido, entendeu? Aí a vida é diferente. Por exemplo, geladeira. Se você mora na capital, você tem geladeira, porque você pode ter uma geladeira a gás. Mesmo que não tenha geladeira elétrica, tem a gás. Mas se você mora numa aldeia, geladeira é um artigo de luxo. Como que você vai transportar uma geladeira para uma aldeia? Você tem que pegar uma canoa para chegar lá. Então, assim, o perfil de missionário para avançar na aldeia é um perfil muito específico, que acostuma, entendeu? É normal, se acostuma. Você acostuma fazer o almoço, o que você vai comer para aquele dia. Você acostuma a não guardar comida para a noite, porque é muito calor, você vai estragar. Você acostuma a ir todo dia na feira comprar uma cebola, uma cenoura, um peixe para aquele dia, porque não adianta você comprar um monte de peixe para semana, porque vai estragar, não tem como congelar. Você acostuma. Literalmente maná, né? É isso. E ao mesmo tempo você vê, você vê assim, Assim, como Deus ele tem o cuidado dele com a cultura, né? É interessante, porque você começa a olhar o povo com outro olhar. Você começa a entender certas coisas que você de fora você não entende, mas morando na aldeia você percebe muita coisa. muito bom. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ó, uma coisa muito interessante na Guiné. Eu sou filha de feirantes, meus pais são feirantes, né? Então eu cresci na feira. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a Feira do Brasil é uma coisa, a Feira da Guiné-Bissau é outra feira. Mas lá na Guiné-Bissau, as mulheres vão na feira todo dia. Por que elas vão na feira todo dia? Elas saem da aldeia e vão para a feira, que é mais ou menos no centrinho, próximo sai da aldeia e vai para um lugar mais comercial, mais próximo. Então elas andam muito para chegar na feira. Mas aí a questão não é só ir na feira e comprar aquela comida porque na casa delas não tem geladeira. A questão é ir na feira para ouvir a fofoca. Porque quando a mulher volta da feira, todo mundo que está na aldeia fala: e aí, qual a notícia da rua? O que está passando no mercado? O que eles estão falando lá? A cultura é muito engraçada.
Tipo assim, é muito interessante isso. A questão de não ter geladeira. E ao mesmo tempo é uma oportunidade. Porque se você for passar o filme Jesus, você anuncia na feira. Fala na feira. Que tal horário vai ter Jesus, no filme Jesus em algum lugar lá. Aí você prepara o filme Jesus. Você não vê ninguém do lado. Aí marca, tipo, vamos supor, 6 horas. Quando dá 7 horas, tá lotado de gente, porque as mulheres foram na feira, ouviram falar que vai passar o filme Jesus, voltaram contando a fofoca, e todo mundo vai lá para ver. Não é para se converter, mas é para matar a curiosidade. O que tá acontecendo? Então, a cultura é muito engraçada. Então, a curiosidade nessa cultura ela é um benefício, né? É igual contar história. Você vai contar. Ó, uma coisa que eu gosto. Eu gosto de contar história. Eu gosto mesmo. E eu conto história para crianças há muito tempo. E eu uso qualquer coisa para contar história. E para fazer os personagens e tudo. Só que quando eu cheguei na Guiné-Bissau, eu descobri que você pode pregar para adultos contando histórias. Entendeu? Então é muito legal, porque eles gostam, eles vibram, eles querem saber o que vai acontecer. E aquela cultura é uma cultura oral. Então, se você contar um evangelho, até uma lição do Fundamento Simples, né, que eu acabei de citar, bem contada, eles vão reproduzir lá, as mulheres vão ouvir e elas vão reproduzir lá na aldeia o que elas ouviram. Mesmo que seja para criticar, mas elas vão ouvir. Entendeu? Uns pregam, que nem o apóstolo Paulo diz, né? Mesmo que seja até por porfia, que o evangelho seja pregado por inveja, né? Que ele seja anunciado. Teatro, eles amam teatro. Eles gostam mesmo, entendeu? Que bom. Então, assim, voltando para a sua pergunta, você me perguntou o que era mesmo? Quais as perspectivas para o futuro? Então, eu queria treinar obreiros, tanto nacionais como brasileiros, com contação de história, porque eu sei que isso é uma ferramenta que dá certo. Dá certo. Se a pessoa for um missionário simples e toparia isso, dá certo. É engraçado que quando eu cheguei lá, teve uma brincadeira alguns anos atrás, né? E aí perguntaram qual nome queriam colocar em mim, né? Entre eles, né? E aí eles falaram, o nome dela é Ana Santa. Ana Santa. Eles começaram a rir. E eu queria saber, né, o que era o Ana Santa. Eu descobri que é aquela que conta. E essa é a nossa função, é contar para o mundo, né? Que conselho você daria para aqueles que estão entendendo que devem se preparar para o ministério? Um seminário. Que conselho que querem vir para o seminário? Levar a sério mesmo, estudar mesmo, porque o tempo, às vezes, quando eu estava no seminário, eu ficava pensando, Deus, eu estou aqui aprendendo e tal, mas não vejo a hora de ir para o campo, não vejo a hora de fazer isso, fazer aquilo, sabe? Mas aí, hoje eu tenho a noção de que o tempo do seminário é o tempo de preparo. Então, quanto mais preparado você está, mais você vai ser usado no reino, entendeu? Quanto mais você tem preparo ferramentas, mais você vai poder colocar essas ferramentas diante de Deus no altar. Então, levar muito a sério o estudo mesmo. Seminário. Que bom. E qual conselho que você daria para aqueles que estão saindo do seminário? Ixi, eu ia falar para eles que abaixar a bola, porque 4 anos a gente descobre que a gente não aprendeu quase nada, que tem que aprender muito mais. Não é verdade, Ana? Para quem está 20 anos dentro de um seminário. Que a gente sempre tem que ter muito mais o que aprender. Isso sim. E a questão da humildade, por exemplo. A gente saiu do seminário, né? Então a gente está carregando um conhecimento que muitas pessoas não têm. E aí, às vezes, dependendo de como você fala desse conhecimento, você se torna uma pessoa snob. Então, a questão da humildade, saber como repassar o seu conhecimento com amor, você muda a história de uma pessoa e você muda também essa visão que as pessoas têm do seminário. Fala assim, depois que ele começou a estudar a Bíblia, ele ficou metido, ficou arrogante. E às vezes não é isso, é porque o seminarista acabou aprendendo verdades que antes não eram ditas. E uma coisa que o seminarista, quando está terminando, não pode esquecer que o maior diploma é o diploma do amor. Então, se você tem conhecimento bíblico e você tem o amor de Cristo pelas almas, você consegue passar esse conhecimento com muito afinco, entendeu? Então, a linguagem do amor
junto com o conhecimento bíblico, ela faz toda a diferença no ministério. Bom, será que tem algo que eu não perguntei e você gostaria de dizer? Eu não sei. Tem tanta coisa, né, que a gente poderia falar, mas eu acho que não, gostaria de falar que é muito importante a gente sempre ouvir Deus, estar sensível ao que o Espírito Santo está nos falando, nos direcionando. Uma coisa muito importante, sim, lembrei. Não que isso tenha que ser padrão com todo missionário, mas aconteceu comigo e aconteceu com muitas pessoas que eu conheço. Essa é a minha história e a história do meu esposo também, do Gustavo. Mas no início, uma coisa que tem que deixar bem clara mesmo, que a caminhada cristã, ela é cheia de milagres, mas ela também vem carregada de sofrimento. Não é um padrão, mas todo mundo tem que estar preparado para isso. Por quê? Porque as pessoas têm imagem romântica de missão. Elas acreditam assim, vai ser missionário, eu estou servindo a Deus, então eu não vou ficar doente, então eu não vou ser assaltado, porque Deus não vai deixar. Não, eu entreguei minha vida para Deus e Deus vai cuidar de tudo. Sim, Deus cuida de tudo. Mas isso não quer dizer que coisas ruins possam acontecer com você. E mesmo que as coisas ruins aconteçam, Deus não deixa de ser Deus. Então isso tem que estar bem claro na cabeça da gente, que a gente não perdeu o ministério, a gente não perdeu a direção de Deus, mesmo quando as coisas ruins acontecem com a gente. E eu estou falando isso porque no início do ministério eu não tinha sustento. Foi muito difícil, demorou 5 anos para uma igreja falar que iria me ajudar com uma oferta, que não era o meu sustento completo, era uma oferta de $300. E essa igreja só falou que ia me ajudar quando eu estava indo para Guiné-Bissau. Então, eu não estou falando isso como testemunho, estou falando isso porque o que vale no ministério também é a convicção do chamado. Eu tinha convicção. Então, se uma igreja fosse me ajudar, eu ia servir a Deus. Se uma igreja não fosse me ajudar, eu ia servir a Deus da mesma forma. Porque muitas pessoas, elas acham que só vai servir a Deus se elas tiverem o sustento. Mas não, Deus é o Deus que vai prover. Só que no início do ministério, a gente passa por dificuldades para aprender a depender realmente de Deus. Essa dependência de Deus dura a vida inteira. Então, isso tem que deixar bem claro para quem está começando. Porque muitas das vezes eu olhava para os meus colegas e eu falava, nossa, mas eles têm uma igreja que apoia. Fulano tem uma igreja, então para ele é fácil falar. Mas você não sabe a caminhada de fulano, como ele começou, como ele chegou até ali. Então, no começo, a gente dá um passo de fé mesmo, e vai um passo de cada vez, e é Deus que vai dando o respaldo, é Deus que vai trazendo na medida que ele acha que é importante para a gente. Bom, eu acredito que eu fiz as perguntas que estava, né, dentro do nosso roteirinho, mas você falou algo que eu falei assim, meu Deus, será que ela não vai falar de depender de Deus? Porque não, isso de Deus a gente só cumpre a missão na dependência dele, né, Fran? Exatamente. E eu lembro, posso dar tempo, Ana, de contar uma história? Dá tempo. Conta uma história. Como é que chama o seu nome em Guiné? O Ana Santa. Como é que é? O Ana Santa? O Ana Santa. Uns meninos que estavam me chamando de Ana Santa. Vai, o Ana Santa, conta. Em 2017, a gente voltou para Guiné-Bissau e aí abrimos um trabalho num bairro chamado Cutumadina. Esse bairro, para você ter uma ideia, a minha casa era a única casa do bairro que tinha luz elétrica. Para você ter uma ideia. A minha casa. E a luz só vinha alguns dias. E da minha casa, lá tem tipo casa muçulmana, eles constroem a casa e na frente da casa eles colocam tipo uma torrezinha. Então, quando eu subi essa torrezinha, da minha casa, eu via o mar. Então, eu via a água vindo, indo. Mas não é um mar bonito, igual a praia. Não é isso. É mar de maré. É tipo um mangue. Eu vi o mangue. Enchendo e descendo. Então, era muito perigoso. O bairro onde eu morei é muito, muito, muito perigoso. Mas a história que eu cheguei lá, não dá tempo de contar. Mas não foi a gente que alugou aquela casa. Quando a gente estava no Brasil, a gente pediu para uma pessoa lá escolher uma casa para a gente. E essa pessoa escolheu 2 casas e a outra não deu certo. E a gente foi cair nessa casa que a gente morou. Só que aí, antes disso, a gente entendeu que era para a gente abrir uma escola lá. Só encurtando a história. Aí esse bairro se chama Cutumadina. E lá não tinha igrejas.
E aí, um dia eu fui, né, em 2017, nesse bairro, iniciar esse trabalho do zero, porque a gente queria fazer um projeto ali naquele bairro para que tivesse uma igreja. E aí chegou um missionário que ficou sabendo da gente, um coreano que estava lá há mais de 20 anos na ilha, em Guiné-Bissau. E aí esse coreano foi lá e ficou sabendo que a gente estava morando nesse bairro, foi até a nossa casa e falou assim, pelo amor de Deus, saiam desse bairro. Aí eu falei assim, mas por que eu tenho que sair desse bairro? Aí ele falou assim, esse bairro aqui só tem gente que não presta, esse bairro é bairro de ladrão, aqui é muito perigoso para você, saia desse bairro. Aí falou pro Gustavo, você não vai poder sair e ficar em paz, deixar sua esposa sozinha, que é muito perigoso, não, não, sai desse bairro. E você sabe que os coreanos, ele tem uma cultura muito rígida, né? Ainda mais o coreano que há 20 anos morou nas ilhas. Aí eu fui perguntando para ele, aí ele falou que há 20 anos atrás ele morou naquele bairro, não naquela casa, uma outra casa, e que ele tinha um caminhãozinho. E aí um dia ele estava entrando com o caminhão dele na garagem, um caminhãozinho pequenininho, tipo uma caminhonete. E aí chegou 2 ladrões e bateram na cabeça dele, bateram tanto que ele saiu desmaiado e roubaram o caminhão dele, roubaram as coisas dele e só deixaram ele porque os ladrões acharam que ele estava morto. Então ele foi resgatado pelos vizinhos e foi levado para o hospital. E aí, claro que quando ele voltou do coma, né, ele mudou de casa e foi trabalhar nas ilhas e ficou lá por 20 anos. Aí, ele não estava sendo ruim, ele estava preocupado com a gente naquele bairro, né, que ele tinha tido toda essa situação. E eu e o Gustavo, a gente começou a orar. E Deus falou pra gente que era pra gente continuar lá, que ele tinha um propósito naquele bairro. Entendeu? Que ele tinha esquecido, aquele bairro. E aí eu falei pro Gustavo, quando eu tava no Brasil, eu trabalhei na Cracolândia. E na época eu era solteira, era de noite, era eu e mais 2 meninas que estudaram aí no Betel. Então, o mesmo Deus que me protegeu lá, vai proteger a gente aqui. E aí, nisso, nós abrimos a escola, abrimos o trabalho do lixão, né? De resgatar crianças do lixão. E na Guiné-Bissau, no dia que a gente pegou a documentação, conseguiu a documentação do Ministério da Educação, autorizando a abertura da escola, a gente estava com aquele documento na mão, e eu e o Gustavo, a gente estava muito, muito feliz, porque esse documento é um pouquinho chatinho de pegar, mas eu estava com ele na mão. Então eu estava muito feliz. E aí a gente parou, né, numa lanchonete para comer um shawarma, então um lanche lá. E aí o meu vizinho me ligou. E o meu vizinho ligou assim, missionária, vem, tem bandido nessa casa, tem bandido na sua casa. Imediatamente a gente pegou o carro e fomos até a nossa casa e tinha um ladrão lá dentro mesmo. E esse ladrão já tinha entrado, já tinha revirado nossas coisas. E aí quando ele viu a gente, o ladrão pulou o muro e mergulhou no mangue. Lembra que eu falei que minha casa tem um mangue? Então, aí ele mergulhou no mangue e foi embora no mangue. Mas nisso, o que ele fez? Ele pegou como meu material de evangelismo infantil, que eu tinha ganhado do Brasil. A gente tinha acabado de chegar do Brasil. Então, ele pegou e... A gente tinha acabado de chegar de férias do Brasil e eu tinha ganhado muito material bonito da PEC. E aí, deu tempo dele molhar o meu material. Ele abriu a torneira e ele molhou, derramou a água pela pia e foi enchendo a casa, entendeu? Aí ele molhou todo o meu material, tudo, então aquilo ali me deixou muito triste, revirou minhas coisas, eu fiquei muito mal mesmo. Aí eu peguei, e na hora eu lembrei do que aquele coreano, aquele missionário, tinha falado pra gente. E eu falei, bem que ele falou que esse bairro é bairro de malandro, bairro de ladrão, comecei a esculachar o povo, né? Aí depois, sabe quando dá aquele se liga da gente? Aí lá vai eu orar e pedir perdão para Deus. Deus, tira a raiva que eu tô desse povo, Deus. Por favor, Deus. Me converte, Deus. Você trouxe a gente para cá. Me tira, Deus. Muda o nosso coração. E naquela mesma semana, Deus falou que ele tinha um propósito que não era para ir embora. Que tudo aquilo estava acontecendo para ir embora. Aí eu olhei pro Gustavo e falei assim, Gustavo, a gente demorou para conseguir esse documento e agora que a gente tem esse documento da abertura da escola, eu não vou desistir. Nós vamos continuar. E aí a gente continuou com a escola, o projeto continuou e o mais interessante é que deu fruto. Aquele ano a gente deu muito fruto, que não dá para contar agora a história, né? E agora a gente veio para o Brasil, a escola continuou. E a escola era tudo. A escola era a igreja, funcionava dentro da escola, tinha a escola mesmo, e tinha até a vacina das crianças eram feita dentro da nossa escola. A gente atendia a comunidade com isso.
e era o ponto de referência ali do local. Só que aí eu engravidei, minha gravidez era de risco e eu precisei vir para o Brasil agora. E aí entrou a pandemia, com a pandemia caiu muitos mantenedores e a gente foi obrigado a fechar a escola, entregar a escola porque o prédio era alugado e a gente ia ficar com uma dívida muito alta de aluguel com o prédio fechado por causa da pandemia. Aí, só que nisso, eu e o Gustavo, né, meu marido, a gente ficou pensando, e agora, Deus, como é que vai ficar aquele trabalho que a gente iniciou? Como é que vai ficar aquelas crianças? Tanto trabalho para, sabe, para abrir um projeto, para abrir uma igreja num bairro que não tem igrejas. Aí, nisso, o Espírito Santo falou com a gente que a obra é dele. Quem dá continuidade é ele, não é a gente. Aí passou mais ou menos uns 9 meses que a gente estava aqui no Brasil. Aí um outro missionário entrou em contato com a gente aqui pela internet e falou: oh, fiquei sabendo que vocês não estão mais nesse bairro. Eu gostaria de saber se eu posso continuar o trabalho que vocês estavam fazendo. Se eu posso novamente abrir o projeto que vocês estavam fazendo. Eu posso? Aí o Gustavo, na hora, nós ficamos muito felizes, porque a gente não está lá, mas Deus está. E Deus tem um propósito naquele lugar. Então, esse missionário, ele continua, ele está fazendo o trabalho com as nossas crianças que a gente tinha. Então, o que isso mostra? Que Deus nunca desistiu daquele lugar, entendeu? Que Deus tinha um propósito. E que como Paulo diz, um planta, o outro rega, e Deus dá o crescimento. E a obra é de Deus. E a gente está muito contente com as coisas que Deus fez. Bom, Fran, lindo de ouvir as suas histórias. Verdadeiramente, você é a contadora de história. E é bom saber que você tem histórias do reino de Deus, né? É. E eu fico contente de ouvi-la, de ver esse compartilhamento, que as suas histórias, sua história de vida, sua história do reino chegue a muitos. Sim. Desafie, né? E fortaleça a igreja que está cumprindo a missão de Deus. Eu quero agradecer a sua disposição. Tivemos um probleminha com a internet, mas Sim. Deus nos deu outra estratégia. Eu percebo que Deus te dá muitas estratégias em várias áreas, né? Em várias circunstâncias. Sim. E você falando desse missionário que foi para lá, e talvez quando vocês voltarem para a Guiné, esse missionário tenha outros recursos de outras nações do trabalho, e vocês não vão ficar parados, com certeza. Não, a gente voltou, a gente entende que o nosso tempo ali acabou, tá lá para dar seus agradecimentos, e a gente já tá de olho, ó, em outra aldeia. Quer desbravar as aldeias de Guiné. Que lindo. Então, eu agradeço. Que o Senhor continue usando você, o seu esposo. Sim. Que o Matias cresça em graça e sabedoria, no conhecimento de Deus. Vocês têm sabedoria para isso. E depois a gente vai pegar os seus dados, colocar aqui no nosso vídeo, né? Vai aparecer aqui no nosso rodapé os seus contatos, para quem tiver interesse poder contatar, né? Orar e até investir. Quem sabe Deus levanta mantenedores. Muito obrigada, Fran. Obrigada pela disposição. Queria saber se você quer dizer mais alguma coisa. Nós já vamos finalizar. Eu acho, antes de finalizar, eu queria que vocês colocassem aí como pedido de oração, né, para quem assistiu o vídeo, que intercedesse pela nossa saúde. Eu tenho um problema no pé que eu nasci, eu descobri depois, né, que eu tenho um problema genético, que eu nasci com um problema no pé, que eu tenho muitas dores nos ossos, e eu tinha que fazer uma cirurgia agora, a cirurgia estava para ser marcada, já foi marcada, já internei, fiquei 2 dias de jejum, e os médicos desistiram de fazer, mas interceder mesmo pela cura, porque eu preciso dos meus pés para andar bem. E o meu trabalho, o trabalho que eu faço, eu preciso andar. De repente, às vezes, a distância de uma aldeia para outra não dá para ir de carro, você tem que andar. E eu não dá para ficar de muleta o tempo todo, né? Então, interceder mesmo pela cura. Deus pode curar. Mas também, se Deus não quiser curar, quiser que eu passe por essa cirurgia, Ele prepare todas as coisas, entendeu? Então, intercedendo por isso. Amém. Vamos sim, tá bom, querido? Muito obrigada, Fran. Deus abençoe. Nós estamos hoje com Franciângela. Ela trabalha em Guiné-Bissau desde 2013. Foi nossa aluna aqui na São Bento. E a gente que faz diferença do reino de Deus.
Eu vejo a paixão dela pelos guineenses, pelas aldeias. É um desafio, são povos não alcançados e o nosso coração se alegra. Fran, Deus te bendiga, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Muito obrigada, querida. Fica na paz. Muito obrigada por poder compartilhar nossas experiências, tá bom? Amém, querida. Deus abençoe. Tchau, beijo.